Você assiste a mais um roteiro espiritualista. O desenvolvimento do potencial criativo dentro de nós, especialmente aquele voltado para a criação artística, abre novas portas para o relacionamento com o mundo. Para nos contar como a arte-terapia pode nos ajudar neste processo, está aqui a arte-terapeuta Alba Sônia. Seja bem-vinda, Alba. Boa tarde, Ana. Bom, para abrir a nossa entrevista, eu queria que você desse um passeio para os nossos telespectadores sobre os fundamentos da arte-terapia. Ok. A arte-terapia é uma ciência nova no Brasil. Ela está ligada muito nos seus primórdios à arte e educação e à psicologia. E ela começou com os pressupostos freudianos e junguianos. E depois, isso na década de 20 e 30, tá? E na década de 40, a gente tem a Margaret Nauburg, nos Estados Unidos, uma psicanalista, que vai estar sistematizando isso com base, né, na área de atuação dela. No Brasil, a gente tem, assim, está muito ligada à saúde mental. Se a gente for ver na década de 20, a 40... Nise, né? Não, antes da Nise, a gente tem o Osório César, tá? Um psiquiatra lá no Hospital Juqueri, em São Paulo. Ele é freudiano, tá? E aí sim, na década de 40, a gente tem a Nise da Silveira, no Rio, tá? Onde ela criou o Museu da Imagens do Inconsciente, no Hospital Dom Pedro II, no Engenho de Dentro. Então, assim, está muito ligado, a princípio, à saúde mental, à psiquiatria. Só que isso foi se desenvolvendo e hoje a arte-terapia ela tem, assim, um aporte da psicologia, da arte, enfim, uma coisa muito da educação maior. também? Da educação também, é um processo educativo, mas não necessariamente, tá? Assim, ela vem se agrupando com outras áreas de conhecimento. Tá? E como é que essa questão da criatividade influi na nossa saúde integral? Né? Porque você começou localizando e a gente percebe que tem toda uma sintonia com o equilíbrio emocional. Mas como é que a criatividade, o trabalho artístico pode influir na saúde de uma maneira geral? Na verdade, a gente tem uma distorção. A gente acha que a criatividade é um processo estritamente relacionado com os artistas. E não é bem assim. A criatividade é um processo muito amplo que está inserido no cotidiano nosso. Tá? E a gente tem a Fay Gostrower, que ela coloca isso de uma forma muito legal, colocando a criatividade como um processo de formar, de transformar. E isso se insere no nosso cotidiano, como que eu lido com as questões as mais variadas possíveis. Se eu estou engessada, se eu estou amarrada em alguma questão, ou se eu posso estar com uma flexibilidade, estar criando novos espaços e novas formas de lidar com o mundo. E isso é fundamental para a nossa saúde de modo geral, porque senão se eu fico muito amarrada, eu não consigo estar realmente criando e, né, eu vou me enrijecendo, e a criatividade é justo o oposto, né? Então, assim, eu trabalho de uma forma bem ampla, tá? Alba, qual seria o objetivo da arte-terapia? Assim, baseada em que meta, em que alvo, né? Ela foi se formando, a arte-terapia, o conhecimento, a ciência da arte-terapia. O objetivo último é o bem-estar do indivíduo, do ser que procura essa abordagem terapêutica. Então, é uma abordagem vivencial, em grupo ou individual, onde são utilizadas várias técnicas expressivas, como colagem, pintura, modelagem, canto, o trabalho da expressão corporal também é importante, a fotografia, a dança, a costura também, vai depender muito de qual é o tema que você vai trabalhar e o que o cliente também traz para você. Tá? Então, é o bem-estar do indivíduo, como que ele vai estar se colocando de uma forma mais integral possível, a mais harmoniosa, para que ele se sinta bem. Alba, a arte-terapia, ela pode ser utilizada como forma de, eu não gosto dessa expressão, de tratamento, né? Mas, enfim, para essas questões de autoconhecimento, distúrbios emocionais,
independentemente ou ela deve ser agregada com outros trabalhos, outras terapêuticas? Ela pode ser de forma assim, ser utilizada de uma forma mais isolada, onde a pessoa busca um mergulho em si mesma, nas suas possibilidades internas, de descobertas dos seus potenciais criativos, onde ela queira experimentar, essa é uma possibilidade, né, assim, de uma vivência arte-terapêutica, e também pode ser dentro de um tratamento mais amplo, onde você utiliza, junto com uma equipe, é feito um diagnóstico e aí você, dentro dessa equipe, você discute um caso e você leva a sessão arte-terapêutica como uma forma de complementação de um tratamento, como você colocou, mais amplo. Tá? As duas formas são possíveis, né? Tanto é que tem pessoas que procuram arte-terapia como... Não, eu quero conhecer esse trabalho e se encanta, porque você vai descobrindo que você pode estar agregando valor, que você vai criando e, assim, desperta mesmo esse potencial criativo que todos nós temos, Ana. Essa é a deixa. Como é que a arte-terapia interage com a nossa emoção, com o nosso inconsciente? Como é que ela atua nesse trabalho? Vamos começar pelas coisas, pela a aproximação da arte-terapia junto aos problemas emocionais, né, psiquiátricos e tal. Depois, no trabalho de autoconhecimento. Como é que ela atua, como é que ela mobiliza, como é que ela ajuda na cura? A cura é bem complexa, né? Assim, quando você coloca o tratamento e essa cura também, como é que é isso, né? Aliás, loucos, todo mundo tem um pouco, Exatamente. Né? Então, essa questão, assim, saúde mental, eu tenho refletido sobre isso, assim, sobre a questão da saúde mental, né? A gente tem várias categorizações, né? Assim, a saúde da mulher, a saúde da criança, saúde do idoso, a saúde mental. Eu acho que é uma saúde, né? A saúde do ser. Então, na verdade, a arte-terapia, ela possibilita, em uma sessão arte-terapêutica, a gente tem 3 momentos básicos, né? Assim, eles não são estanques, mas que eles vão se encadeando. Então, você tem um primeiro momento de acolhimento, onde você acolhe a pessoa que chega, você coloca a temática da sessão, tem a questão do contrato terapêutico também. Você faz uma mobilização no segundo momento, onde você traz algum elemento que vá disparar o tema da sessão e, né, logo em seguida disso você faz a formalização, que é o trabalho expressivo em si, e você vai para uma conclusão, onde você compartilha, se você está num grupo, e você faz uma avaliação. Deixa eu te perguntar, primeiro, o que é um contrato terapêutico? E segundo, que temática seria essa? Assim, é você que propõe ou é a pessoa que vai trabalhar que propõe? O contrato terapêutico, a questão do sigilo é fundamental se você está num grupo. Tudo que é abordado numa sessão arte-terapêutica fica no grupo. Tá? Isso não sai para fora. É um espaço assim de sacralidade. Então isso é fundamental. Horários, né, se tiver algum intervalo, se você trabalha com um grupo, por exemplo, diabéticos, tá? Como eu já trabalhei. Então as pessoas têm que tomar os seus remédios, têm que ter os seus lanches. Todos esses cuidados são fundamentais para que a gente busque o objetivo último desse trabalho, né? A excelência do trabalho arte-terapêutico. Então, esse contrato terapêutico ele é fundamental. Se é um grupo focal, né, que tem um tempo determinado, ou se é um grupo de 3 meses, 6 meses, tudo isso vai estar nesse contrato terapêutico, tá? E a outra pergunta era do contrato e da temática. E da temática. Num primeiro momento, as pessoas, se é um grupo, as pessoas não sabem, não se conhecem, então você vai ter uma interação, tá? Então, assim, numa primeira sessão, é mais para que as pessoas se apresentem, né? Qual é o meu objetivo aqui? Porque elas também têm um objetivo quando elas procuram arte-terapia. Então, vai se colocando, a pessoa se apresenta. É porque eu pensei em termos de sessão individual, mas realmente tem a questão da sessão
né, do grupo. Do grupo. Porque é uma vivência tanto grupal como individual. Então, as pessoas vão se apresentar, mas a apresentação geralmente é plástica. Né? A gente está acostumado a falar, blá, 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 Alba, arteterapeuta, Ana, jornalista. Não, vai ser um trabalho plástico que vai apresentar. E aí, né, assim, pegando um gancho com isso, aí as pessoas vão estar acessando, e sempre no trabalho inicial tem um trabalho corporal. Uhum. Porque tanto na sessão individual quanto... Como na sessão do grupo, porque as memórias estão no corpo. E aí é importante que você faça uma mobilização para que as pessoas vão se despertando para aquele propósito, né? A gente está, o mundo é tão corrido que a gente vai atropelando e vai juntando uma coisa na outra. Então, assim, eu entro no espaço, né? E o espaço arte terapêutico é um espaço privado, privativo, onde as pessoas possam estar, né, assim, se colocando da melhor forma possível, onde elas se sintam seguras, tá? E aí eu faço um trabalho, aí vai depender do tema, né? Então, sempre um tema inicial, quando você está num grupo, é de uma apresentação, né? Onde são colocados os objetivos do grupo. Aquele tema, geralmente, para você dar o start desse processo, é realmente um trabalho de apresentação, como eu quero me apresentar. E aí você não usa uma técnica que exija muito da pessoa, porque geralmente as pessoas falam, nossa, mas eu não sei desenhar, mas eu não sei pintar, né? Para não criar Ou eu não sei falar em público. Não sei falar em público, eu tenho pânico, então né, fico, né, receosa. Então, assim, para descontrair mesmo. Então, é uma técnica mais simples. E os outros temas das sessões seguintes vai depender muito do que vai acontecendo em cada sessão. Porque cada sessão ela tem um começo, um meio e um fim. Cada sessão arte terapêutica. Mas se você está num grupo com tempo determinado, você tem um objetivo que você quer chegar. Então você pode trabalhar só a criatividade, você pode trabalhar as relações, tem vários temas, né? E né, depois, quando você finaliza um tema, você pode estar, naquela sessão, pode estar emergindo alguma questão no grupo que possa estar te levando a um futuro planejamento. Tá? E tem momentos em que não existem, assim, não tem um tema específico. Você leva um material e cada pessoa de um grupo vai estar trabalhando as suas questões. E sempre, no último momento, esse compartilhamento. Tá? E avaliação do trabalho em si, daquela sessão específica. Bom, quais seriam as formas artísticas mais usadas e como elas são utilizadas durante as sessões? E aí eu vou te pedir para responder após o intervalo. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos a conversar com a arteterapeuta Alba Soni sobre as aplicações da arte-terapia. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Você está assistindo ao Roteiro Espiritualista, que recebe hoje a arte-terapeuta Alba Soni. Ela conversa com a gente sobre as aplicações da arte-terapia. Alba, no bloco anterior eu te perguntei quais eram as técnicas que mais se usam, né, nos trabalhos com a arte-terapia e quais as utilizações, em que contexto se usam as técnicas que você citar. Vamos para uma primeira sessão de grupo de apresentação, né, arte terapêutica. Então, geralmente eu peço para que as pessoas façam um trabalho de recorte-colagem, onde elas se apresentam, pode ter um tema, assim, como eu gostaria de me apresentar, de me mostrar com recorte-colagem. Porque o recorte-colagem é uma técnica
onde tem toda uma proposta de integração. E num primeiro momento que a pessoa fica, mas eu não sei fazer nada, né? Busca essa integração, o recorte colagem. Então, você pode usar esse recurso, essa técnica expressiva. Depois você pode usar desenhos coletivos, vai depender do que você quer trabalhar naquela sessão. A pintura, tá? No primeiro momento você não usa assim uma pintura, você pode fazer trabalhos coletivos também, né? De colagem, de pintura, de modelagem com argila ou com massinha, mas sempre você busca assim para que as pessoas tenham, né, um vínculo primeiro com elas mesmas, assim, fazendo o resgate desse seu processo criativo, e quando o grupo já está mais entrosado, você pode usar técnicas de forma coletiva, tá? Porque aí o eu já está mais forte, mais fortalecido, e a pessoa se sente mais à vontade para estar compartilhando e construindo uma obra coletiva. Mas isso geralmente não é tão no começo de uma sessão, de um trabalho de grupo. Qual é a diferença, assim, em termos de aproveitamento, porque a palavra tratamento é horrível, aproveitamento para o trabalho, entre o trabalho individual e o trabalho, porque você está sempre citando obra coletiva, obra individual, e me passou aqui. Qual é a diferença, assim, como é que isso funciona para a individualidade que está lá sob trabalho? Bom, primeiro, assim, é importante que a gente se situe enquanto ser, enquanto individualidade, tá? Se eu estou num grupo, o meu trabalho, assim, e a coisa muito básica da arte-terapia é o resgate do lúdico. Para mim isso é fundamental. A gente é muito massacrado, assim, com um monte de questões que vêm que, né, assim, nos deixam reféns. Violência, desrespeito. E quando você trabalha esse lúdico, independente de que expressão artística você está usando, você vai se familiarizando e vai se fortalecendo nessa expressão. E aí uma questão que é básica na arte-terapia é que não tem nem certo, nem errado, nem belo, nem feio. Tem a expressão, a minha expressão naquele tema com aquela técnica, tá? O lúdico, quando você fala, é só a questão da brincadeira, né? Assim, do estar em brincadeira, ou tem alguma coisa do resgate da nossa infância? Também tem isso, tem tudo isso, uma coisa não está dissociada da outra. Então, quando eu estou expressando, e aí assim, o fazer arte terapêutica é o fazer, o desfazer, o refazer, o transformar o tempo todo, que tem a ver com a criatividade, que foi a pergunta, uma das perguntas iniciais. E aí tá assim, com essa espontaneidade da nossa criança. A gente faz, quando a gente é criança, desenha, você vai lá e desenha, não tem certo e errado. E é muito interessante que, assim, uma das primeiras coisas numa sessão arte-terapêutica, individual ou em grupo, é estar colocando isso, que não tem certo nem errado. Então a questão da beleza, e não tem belo nem feio, né? Tem coisas que quando você produz, quando você vê uma imagem, aquilo te mobiliza. Né? E aí tem coisas que você acessa núcleos que são núcleos assim doloridos, né, assim, de sofrimento, mas você tem a possibilidade de estar dando esse salto, né, assim, de falar, nossa, isso aqui fui eu que fiz, isso, então sou eu acessei esse núcleo e como é que eu vou fazer agora? Então você vai integrando essas partes e vai brincando com elas, né? E você cria uma conversa. E é muito interessante que as produções arte-terapêuticas elas vão sendo guardadas, porque elas contam uma historinha. E não é uma história verbal como a gente está falando aqui agora. A propósito, nesse trabalho da arte-terapia, tem algum momento em que de interpretação do desenho ou só de observação? Porque tem alguns trabalhos terapêuticos que usam a arte, a expressão artística e leem, aspas, né, o que está transposto ali emocionalmente. A arte-terapia tem essa proposta de interpretar? Não é, a interpretação é uma historinha de cada um. Tem uma história individual que é colocada pelas produções expressivas, tá? E aí são várias
com as várias técnicas, e elas dizem coisas e a gente escreve também sobre elas, porque toda essa produção artística, ela conversa com a gente. Quando você faz qualquer produção, se você pergunta para ela, né, para a produção, para o trabalho, seja uma argila, ou uma colagem, ou uma pintura, se você se abre, ela vem e ela fala contigo, tá? Ela traz elementos para uma relação dialógica com você. Dá Tá? um exemplo, assim, para materializar aqui para o telespectador. Um caso seu, Um caso meu. que você observou. É muito interessante porque antes de eu fazer a minha formação, eu fiz um trabalho de pintura espontânea com a Susan Bello. Tá? A Susan Bello é uma arteterapeuta, ela criou essa metodologia e é muito focada na pintura espontânea. E eu pintei esse trabalho em 97. E 7 anos depois, e eu escrevi sobre esse trabalho, né? Assim, porque foi tão intenso, mas tão intenso, que veio uma mensagem, eu escrevi e guardei. Depois de 7 anos, eu vivi o que estava escrito ali. E eu fui entender, porque como você acessa o inconsciente, tá? O que acontece? Muitas vezes você não está pensando naquilo, você não está vivendo aquilo. E alguns trabalhos arteterapêuticos meus, atuais, eu faço um trabalho e eu vou guardando. Porque eles têm uma sequência, eles têm um link entre um e outro. E mesmo que sejam técnicas diferentes, ou pintura, ou modelagem, ou colagem, ou escultura de arame, eles vão contando uma história, tá? E quando... É tão surpreendente, Ana, porque quando eu me vejo, eu falo assim, cara, eu acessei uma informação e só depois de algum tempo é que isso se concretizou na Trouxe minha para o plano vida. racional. E não é nem só racional. O racional, o vivencial, assim, de coisas que eu pintei de relações, tá? De relações profissionais, de relações afetivas, e se concretizaram, tá? Muito antes do que eu estivesse vivenciando. E em cada sessão as pessoas também trazem isso. Na própria sessão, a depender, não necessariamente você tem esse insight na hora, né? Então você guarda os seus trabalhos e é importante que as pessoas do grupo ou individualmente, elas vão armazenando esse trabalho, vão escrevendo e no final, se é um grupo de 3 meses, você faz uma retrospectiva antes do final, você expõe todos os seus trabalhos e você vai fazendo um encadeamento de uma história expressiva, tá? Onde você conta realmente uma historinha plástica, tá? Sobre o que está acontecendo com você naquele momento, tá? Nosso tempo já está se encerrando. Nossa última pergunta, Alba. Existe nesse trabalho que me ocorreu de te perguntar, assim, para fechar, existe uma preocupação? Eu vi que você falou que no início das sessões, se diz, olha, não existe belo, não existe feio, não existe... Mas assim, é possível, por meio da arte-terapia, desenvolver um senso estético e um gosto pela arte? Com certeza. Na sua experiência, você pôde observar isso? Sim, até porque quando você trabalha com grupo é tão rico, que a minha maior experiência é com grupo, as pessoas, por observar, não interpretar o trabalho do outro, porque essa interpretação é pessoal, tá? E tem um acompanhamento, sim, disso, mas você vai aprimorando, lapidando essa busca pelo belo. E isso é muito importante. Isso é absolutamente natural. É natural, você vai, né? Tem coisas que te tocam mais, né? Você quer dar o melhor de si, você sempre busca isso, né? Então é natural, né? Tem coisas que te remetem para um espaço de incômodo, mas é importante estar acolhendo aquilo dentro dessa visão maior de integralidade do ser. Tá? Mas você busca sim, isso é natural, né? E busca, inclusive uma das questões que a gente trabalha é de estar fazendo uma articulação com a produção cultural, artística
do espaço onde você está. No caso, assim, aqui em Brasília, então, a gente compartilha, olha, está tendo tal exposição de, né, assim, de fotos ou de esculturas, de pinturas, né, das mais variadas formas, né, da literatura também, até porque a gente trabalha com escrita, né, com essa escrita criativa que é livre, né, sobre o seu trabalho. Então, assim, você desenvolve esse lado, né, assim, de despertamento pela produção artística dos mais diferentes setores, tá? Da dança, do canto, enfim, né? É bem amplo esse leque. Alba, muito obrigada pela sua entrevista ao Roteiro Espiritualista e nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada!